Olá, meus amados e queridos irmãos e ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Você que é ouvinte do nosso quadro Vivendo a Palavra, quero louvar a Deus pela sua vida. Você que está engajado conosco nesta viagem gloriosa pela Palavra de Deus. Você que está firme aí no propósito de ir até o final da jornada. Se Cristo não voltar antes, e se Deus nos der vida e saúde, chegaremos lá no livro do Apocalipse e com certeza teremos muitas experiências maravilhosas com Deus durante esta caminhada. Chegamos hoje então para o segundo capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo de número 2. Meus queridos irmãos e ouvintes, o tema de Gênesis capítulo 2 é o seguinte: Deus prepara um lar para o homem, o jardim do Éden, e também dá ao homem uma companheira. Louvado seja Deus. Vamos então a Gênesis capítulo de número 2. Versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Verso 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que havia formado. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Versículo 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Versículo 12. E o ouro desta terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Verso 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Versículo 14. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Verso 18. E disse o Senhor Deus:
Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Verso 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Verso 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Verso 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Verso 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem, amados irmãos, lemos aí o capítulo 2 do livro de Gênesis. Passemos agora à aplicação pessoal. Vamos reler aqui, meus amados irmãos, os versos 2 e 3. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, vimos aqui que após 6 dias de trabalho intenso, Deus concluiu a sua obra, a obra da criação de todas as coisas. O verso de número 2, que relemos, nos diz que Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E o verso seguinte, que relemos também, nos diz que o Senhor Deus abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de todo o seu trabalho. Meus amados irmãos, é claro que a palavra ou verbo descansou aqui é uma força de expressão para indicar que Deus havia terminado a obra da criação do universo e de tudo que nele se contém. Pois, na verdade, Deus não se cansa, jamais, como ocorre conosco, nós que somos seres humanos. O profeta Isaías confirma isso lá no capítulo 40, versículo 28, que o Senhor não se cansa nem se afatiga. Por outro lado, quando diz o texto que o Senhor santificou o dia 7º, Deus estava aqui instituindo uma norma, uma regra para o ser humano que ele havia criado. Que regra seria esta? Descansar após 6 dias de trabalho. O dia do descanso foi criado por Deus para ser uma espécie de freio à ambição, à ganância e à intemperança que iriam tomar conta
das pessoas, do ser humano que o Senhor havia criado. Deus jamais quis que o ser humano trabalhasse e se afadicasse dia após outro sem trégua, pois o Senhor, amados irmãos, conhece a nossa estrutura. Ele sabe que o descanso é sobremodo importante para a renovação física e emocional do homem e da mulher. Assim, ao instituir o dia do descanso, Deus também planeja para que esse dia fosse um dia especial, para que o homem também se dedicasse à renovação de sua comunhão com o Criador, por meio do culto doméstico e também do culto no templo do Senhor. Amados irmãos e ouvintes, os dias em que vivemos são marcados pela correria, pela fadiga, pelas ambições terríveis. E se nós, meus amados, não tomarmos cuidado, esse espírito materialista exacerbado que está tomando conta dessa geração a cada dia, toma também conta de nós, levando-nos a esquecer do nosso dever de separar um dia após 6 de trabalho para o nosso descanso, para que possamos dedicar a nossa família e também ao serviço na obra de Deus, o serviço ao Senhor. Porém, faz-se necessário frisar que Deus não exige que esse dia, esse 7º dia de descanso, seja um dia específico da semana, o domingo, ou sábado, a quinta-feira, ou a sexta-feira, enfim. O que Deus quer, na verdade, é que após 6 dias de trabalho, o dia seguinte seja reservado para a renovação das forças físicas, emocionais e espirituais, não importando qual seja esse dia, ou qual dia vá cair esse 7º dia. Talvez ele caia numa segunda-feira, num sábado, num domingo, isso não importa. Porém, é importante também lembrarmos que por causa da ressurreição do Senhor Jesus, os cristãos primitivos passaram a separar o domingo, o primeiro dia da semana, como um dia especial para o culto ao Senhor e também para participarem da Santa Ceia. Nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. O domingo passou também a ser chamado de o Dia do Senhor, conforme Apocalipse 1, versículo 10. Essa prática, então, continuou em toda a história da cristandade e chegou até nós. Assim, meus queridos irmãos e ouvintes, devemos imitar os irmãos primitivos. Sempre que possível, o cristão deve repousar no domingo e fazer desse dia um momento de descanso, mas também de trabalhar pelo reino de Deus e de cultuar ao Senhor. Meu irmão, meu ouvinte, eu te pergunto nesse dia, você tem observado o descanso do 7º dia? Se você ignorá-lo, com certeza os prejuízos serão incalculáveis, tanto para a sua saúde física e emocional, como também para a solidez de sua família e de sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus. Descansemos, pois, no 7º dia, para que renovemos as nossas forças e dediquemos algumas horas ao Senhor nosso Deus. Medite nesta palavra. Que Deus abençoe o seu dia. Aleluia. Meus amados irmãos, que Deus abençoe mais uma vez a sua vida, abençoe sua família, abençoe os seus negócios, tudo que você colocar as mãos. Terminamos assim a leitura do 2º capítulo de Gênesis e conto com você amanhã para nós lermos o 3º capítulo da Bíblia.
Um abraço, Deus abençoe você ricamente.